Mais uma adaptação de Stephen King e A Longa Marcha chega aí cerca de 40 anos depois do original em um Estados Unidos dividido, fracionado, polarizado e, mais curiosamente ainda, presidido por um ex-apresentador bilionário de reality show. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Uribarne e você está no Filodoxia para bate-papo, uma resenha com spoiler de A Longa Marcha. Simbora! Esse momento aqui... Me desculpa, mãe! Ele importa, irmão. Todo momento importa, principalmente no final. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o militarismo, a sociedade do espetáculo acabe nos matando ainda mais, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Francis Lawrence, diretor de quase todos os filmes aí, de Jogos Vorazes, traz aqui a adaptação do conto homônimo, né, do livro homônimo do Stephen King, aliás, vai escrever bem assim, em produção em série, lá na Caixa Prego, nesse Stephen King, um dos primeiros livros escritos por ele lá na década de 70, final da década de 70, no contexto ali de Vietnã, né, o movimento Woodstock, sexo livre, etc. Toda essa questão envolvida ali nos Estados Unidos está presente aqui no filme. E o diretor, ele faz uma espécie, né, o Lawrence, ele faz uma espécie de anti-Jogos Vorazes, né? É uma metalinguagem porque o foco aqui não é a espetacularização, não é a questão midiática, mas sim uma coisa intimista, né, quase que terapêutica desses meninos, desses garotos, desses rapazes que são mandados para esse sacrifício de guerra, da ideia da distopia, televisionamento e a ideia da sociedade do espetáculo e tal. É um filme de guerra que vai para o íntimo desses sujeitos, desses indivíduos e pensa a ideia de amizade, de alteridade. Sim, é uma história bem contemporânea, apesar de ter sido escrita, como eu disse, há quase 40 anos atrás. Ainda falando da direção do Lawrence, ela tem uma tarefa ingrata aqui que eu acho que é bem sucedida, né? Que é trazer um filme interessante, engajante, que prende a gente usando alguns recursos, né? Como a questão gráfica, né? Ele é muito cru, ele é muito duro, como a guerra é. Ele é pouco limpo, pouco polido, isso é bom. A ideia de você ter um conto, né, uma história, um livro que é de texto falado e tal, e o personagem, quase que cada capítulo um personagem, etc. Poderia ser enfadonho, poderia ser chato, mas o diretor aqui faz um trabalho legal de manter a gente engajado, tem uma duração boa, né? Nesse cenário você tem o personagem do Peter e do Garrett ali como foco, mas você vai pincelando os outros personagens, então foi muito efetivo, que dá pra gente discutir algumas coisas junto e para além do filme, então já vamos chamar ao... Momento filosófico. Bom, nesse momento filosófico aqui, nossa, daria para chamar vários autores, mas eu vou começar com ele, Attila Mbembe. Sim, Attila Mbembe aqui em diálogo com Foucault. Attila Mbembe continua os estudos de linha Foucaultiana, né? E o conceito Foucaultiano que o Attila Mbembe traz pra gente e acrescenta a sua contribuição, os conceitos Foucaultianos são biopolítica e biopoder. A política / o poder, ele tá num rizoma, né, segundo Foucault. O poder é diluído, não tem um centro definido e ele se imprime nos corpos, né? E você vai vendo o corpo desses jovens sofrendo as dores fisiológicas, metabólicas, da estafa, do cansaço físico, mental. E a gente vive numa sociedade em que a gente vai adoecendo fisicamente por uma questão mental e tal, e etc, né? Então, assim, o Attila Mbembe traz pra gente o conceito de necropolítica, né? A política de vida e morte. O Estado soberano, ele pressupõe, segundo Attila Mbembe, a noção de dispor da vida dos seus, sobretudo dos seus e dos outros, né? Dos outros estados, das outras nações, mas sobretudo dos seus. A soberania de um Estado pressupõe, segundo Attila Mbembe, esse biopoder, essa biopolítica expressa na política de vida e morte, dispor soberanamente e decidir quem vai viver, quem vai morrer. E ao mesmo tempo usar isso para a afirmação do próprio biopoder do Estado. O Attila Mbembe ajuda a gente a pensar essa perspectiva aqui junto com A Longa Marcha. Outro autor que dá pra gente trazer aqui é Guy Debord. Guy Debord com a sociedade do espetáculo. Guy Debord é extremamente atual, né? Ali da década de 70 também, francês, da escola francesa, assim como Foucault e etc. Tem uma perspectiva no Guy Debord que é a seguinte, da despolitização. Para além do espetáculo, para além da imagem, o Guy Debord está propondo a seguinte ideia para a gente. Em uma sociedade em que tudo é mediado pela imagem, pelo espetáculo, há um artifício e uma intenção que é da despolitização.
Ora, se política é espetáculo, se religião é espetáculo, se guerra é espetáculo, você, obviamente, por usar a imagem do espetáculo como mediador do discurso e do debate, você despolitiza o debate, algo que é debatido e trabalhado aqui em momentos ali de fala, né, como o próprio Garrett fala com relação a que ninguém de fato é voluntário ali, que tudo aquilo ali é um espetáculo meio que sem propósito e etc. A sociedade do espetáculo é muito atual, né? A gente está num contexto de extrema-direita, né, dos neonazistas, dos fascistas no poder, sim, fascistas, neonazistas, etc., né? Se Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, falando aqui de Estados Unidos, criminaliza o movimento antifascista como terrorista, logo o governo Trump é um governo? Muito bem. Né? Então, assim, essa ideia está presente aqui, na ideia, por exemplo, aqui no Brasil, da bancada da selfie. Né? Nicolas Ferreira, outros deputados, parlamentares de extrema-direita, sobretudo de extrema-direita, que se fizeram a partir dessa mediatização da política, né? Do corte, do Reels, do Instagram, do viral e tal. Isso é muito atual. Uma política mediada pela imagem, pelo espetáculo, é uma antipolítica em si. Ela despolitiza, porque ela sintetiza toda uma ideia de uma PEC, uma ideia de uma emenda constitucional, discussões sobre imposto de renda, sobre dosimetria, etc., num corte de 1 minuto, menos de 1 minuto. Não é possível. Não é possível. Então há uma despolitização. Então, assim, a Longa Marcha com o Guy Debord aqui é ainda mais atual nesse sentido. Bom, seguindo aqui no momento filosófico, eu gostaria de chamar ela, Judith Butler. Sim, Judith Butler para discutir um pouco essa questão de gênero, da performance de gênero do masculino, né? O Peter aqui, ele sugere uma homossexualidade, uma bissexualidade, isso tá no livro original, né? Salvo engano, não li o livro original, é uma coisa meio obscura ali do Stephen King. O ponto aqui é que o filme ele é um filme muito masculino, sem ser masculinista. Ele é um filme muito masculino e tem várias formas de ser e estar homem no mundo. O que é ser homem? E aí tem uma noção assim que é uma crítica, de alguma forma, a essa masculinidade da honra, de lavar a alma, da vingança, da ética e tudo mais, né? O próprio pai do Garrett, né? Ele é um sujeito filosófico, ele é um sujeito que fala de Kierkegaard, que fala de Camus, né? O mito de Sísifo, Sísifo feliz, isso é proibido, o pensamento filosófico é proibido nesse contexto totalitário ali, né? Mas ele tem um momento ali de entrega utópica, que é uma entrega da honra, é uma entrega de uma vida que não se dobra. Mas será que isso é o ideal? Essa mãe que ficou abandonada, esse filho que ficou abandonado, o próprio Garrett com a ideia de vingança. E aí você tem o personagem do Peter que tem aqui uma visão do momento, né? Quase uma visão do eterno retorno do mesmo em Nietzsche, né? Uma visão presentificada, né? Uma visão do aqui e agora, de afirmar a vida onde a vida está, que é aqui, que é agora, fazer amigos, ter um irmão e etc, né? Então, assim, ajuda a gente a pensar o Judith Butler nessas várias performances, né? O coronel e tal, ou o tenente, salvo engano, né? Que é do Mark Hamill. Todas essas questões do masculino que estão ali presentes no filme, mas que o Stephen King coloca uma doçura, uma gentileza, né? Quebra certas carapaças e coloca a gente numa espécie de um masculino que é sensível, que é tocante, que é frágil. Bom, e aí para fechar esse momento filosófico, eu gostaria de trazer dois pensadores, dois filósofos, ativistas norte-americanos, que é o Martin Luther King e o Malcolm X, né? O filme, de alguma forma, discute isso, né? A saída, a via para a rebelião é uma via de guerra, é uma via armamentista, é uma via de luta, de morte, tal qual o seu algoz, ou é uma via pacifista? Você tem um embate aqui, né, entre Garrett e o Peter, quase que numa linha parecida, né? Onde o Peter simboliza ali o Martin Luther King e o Garrett com seu ideal de vingança e mudar o sistema pelas armas, uma espécie de Malcolm X ali e tudo mais. E o filme ele é muito bem sucedido, acredito eu, com o seu encerramento, né? O seu encerramento que foge da ideia do branco salvador, né? Porque no conto original, no livro original, o Garrett é quem sobrevive, continua caminhando com um olhar perdido, como que um zumbi só consegue ir adiante e tal. E o filme é feliz nessa revisão, né? Você não tem esse preto que inspira esse negro amigo, a ideia do tropo, né, do negro mágico e tal. Isso, aliás, é muito comum, né, nas obras do Stephen King, que a gente até conhece pelo cinema, né? Você tem Sonho de Liberdade, você tem A Espera do Milagre, essa ideia da luta por direitos civis, a junção, a reunião, o diálogo interracial nas obras do Stephen King é uma constante, como a gente vê desde o início, né? E o filme é feliz nessa ideia
de alguma forma de entregar a revolução, a revolta, o tiro, a arma para o personagem preto, para o personagem negro e não para o branco, e não colocando o preto como aquele que se sacrifica e ou é salvo pelo branco. É o contrário, né? É o Peter que salva o Garrett desse seu ideal de vingança, de não ver a luz no mundo, de ver trevas, etc, etc. Então, assim, A Longa Marcha tem bastante temas para além e junto com o filme que ajuda a gente a pensar muito, mas bora lá voltar pra resenha. Bom, A Longa Marcha é mais uma boa adaptação dos contos de Stephen King. Confesso que não conhecia o original. A gente já teve A Vida de Chuck e vai ter outros aí. Agora tem de volta Derry, né, de It. A coisa vai continuar aí na HBO, salvo engano. Tem várias histórias do Stephen King. O cara para escrever bem, rápido, né, escreve muito, tem uma produção muito boa. É um filme bacana, é um filme bom, que assim, eu senti um pouco a repetição. Eu acho que é uma intenção do filme, mas acho que o que faltou para mim é uma certa conexão maior com personagens para além dos principais, né? E também eu senti falta um pouco do universo, do mundo. Por mais que eu sei que esse não é o foco, mas eu senti um pouco de falta disso, né? O tom desses Estados Unidos distópico ali, etc., é passado pelas imagens melancólicas, pela passagem da estrada, pelo vazio, pela miséria. Mas eu queria ter visto mais desse mundo. Talvez isso seja um êxito do filme, mas é algo que pra mim faltou um pouco. Assim, falando de final explicado, né, você tem duas interpretações possíveis para esse final. Das duas, uma. Ou o Peter tomou um tiro e morreu, e aquilo ali é um pós-vida, né, que ele se imagina seguindo, ou, o que eu acho que é, ele não morreu. Ele fez algo, como o Garrett fala anteriormente, uma zona cinzenta. Ninguém tinha feito isso antes. Então não é certo que ele vá tomar um tiro e ser executado sumariamente a partir dali. Será que ele inicia um novo processo de crítica, de pensamento, de mobilização da sociedade civil dentro daquele contexto? Acho que sim. E também acho que ele não morre. Então, assim, não sei bem se é um final explicado, mas você tem pelo menos essas duas possibilidades. Bom, então por isso tudo, a minha nota para A Longa Marcha é nota 8. É um bom filme, mas uma boa adaptação de Stephen King, que tem questões para além do contexto no qual foi escrito, que dialoga com o nosso cenário atual, uma boa adaptação que tem temas que podem ser trabalhados de modo extenso e para além desse contexto de produção que ele foi feito. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.